Paz seja com todos, amados. Silvanir, do Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Amados, é um motivo de muita alegria poder estar aqui junto com vocês. Paz seja multiplicada na vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Doutores e doutoras, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, possa convencer a cada um do pecado, da justiça e do juízo. A nossa oração é que Deus possa abrir os olhos de cada um daqueles que vão ouvir o que nós temos para dizer e possa abrir o entendimento para que as pessoas venham poder ter uma relação de temor diante de Deus. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós precisamos, amados, nesses últimos dias, o ser humano tem se tornado muito rebelde. As pessoas querem ser deuses. As pessoas querem se autossuficiente. E nós precisamos dar essa informação. De onde que eu me baseio isso? No livro de Jonas, o povo ninivita era um povo muito cruel. Eles eram um povo que tratava os seus prisioneiros de forma cruel e violenta. Até Deus ficava indignado com a forma que eles tratavam as pessoas. E Deus falou para Jonas ir lá e Jonas sabia do perigo que ele corria. Ir lá e pregar que Deus ia destruir Nínive. E a mensagem de Jonas, eu não tenho nenhuma dúvida, Silvanir Rodrigues, foi uma mensagem impactante. Foi uma mensagem dura, difícil de receber. Jonas passou o recado e o povo se arrependeu. Se vestiram de pano de saco e se cobriram de cinzas, mostrando arrependimento diante de Deus. Coração arrependido. Não só em demonstração, mas eles também tinham um coração arrependido, tanto que Deus desistiu de destruir a cidade de Nínive. E os nossos dias hoje, não adianta eu chegar no meu amigo e dizer, olha, bater nas costas dele e dizer, Deus te ama. Hoje não mais. Jesus te ama. Hoje não mais. Nós precisamos ter uma resposta para esse câncer que é o pecado. A quimioterapia não está surtindo mais efeito. O veneno tem que ser aumentado para matar esse câncer. Eu reconheço isso. As mensagens não podem ser mais de amor. Olha, Deus vai colocar você num lugar bom. Não. Nós precisamos falar a verdade hoje. Você nasceu condenado e você nasceu morto. Condenado ao inferno e ao lago de fogo e enxofre. Se você não voltar a crer, não se arrepender e não nascer de novo, você vai para o inferno. A mensagem tem que ser dura hoje. Difícil de entregar. Mas Deus, Ele tem nos dado graça. Ele tem nos usado e nós temos, louvo a Deus em nome de Jesus, ao Espírito Santo,
que tem nos ajudado. Em nome de Jesus eu agradeço as bênçãos recebidas das mãos de Deus, porque Ele tem me dado o privilégio de contar a história dele. Eu pedi isso um dia para Deus, ouvindo uma música secular. Luan Santana, ele fala para o Edson, da dupla Edson e Hudson: vamos contar essa história. E um dia, ouvindo eles cantarem, eu disse para Deus: oh Deus, deixa eu contar a sua história. Amados, oh glórias e aleluias, louvado seja Deus, que naquele momento, a partir daquele momento, Deus começou a me dar visões, Deus começou a me dar interpretações, Deus começou a falar comigo, o Espírito Santo a me mostrar, e Deus foi feliz em me dar essas revelações. E uma delas eu vou trazer ao conhecimento dos irmãos aqui agora. Olha só. Então, eu aprendi a montar uma palestra. Você tem que ter o problema e você tem que ter a solução. E entre o problema e a solução, você tem alguns atenuantes. Então, eu vou ler aqui o problema. Vamos lá. O problema de Deus no céu, todo o céu, conhecia tudo só de ouvir falar. Morte, trevas, choro, ranger de dentes, tormento, sofrimento, só conhecia de ouvir falar, porque essas coisas elas não aconteciam no céu, né? Isso está registrado em Jó 42:5, quando Jó fala para Deus que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Depois dele ter enfrentado todo aquele sofrimento, todo aquele tormento, ele só conhecia o tormento e o sofrimento da pobreza, das chagas, das doenças só de ouvir falar, porque ele era um homem muito rico, riquíssimo. Ele tinha tudo o que um ser humano precisava. Então Jó não tinha necessidade de nada, como nós no céu. Nós não tínhamos necessidade de nada, de luz, porque Deus era a própria luz dentro de nós. Não precisávamos de vida, porque Deus era a vida. Então, Deus é a vida. Então nós conhecíamos Deus só de ouvir falar. E não poderia ser mandado para o inferno direto, conhecendo o seu sofrimento só de ouvir falar, conhecendo sua condenação só de ouvir falar. Deus sai com o pecado do céu e deixa a alma. Deus sai com o pecado no céu, Deus sai da alma do ser humano, né? Deixa a alma do ser humano, e essa enfrenta estar perdido, a mentira, a morte, a dor, a tristeza, o sofrimento e o tormento. Então, o que eu coloquei aqui na parte do problema, né? É que Deus, é que cada alma, cada ser humano, cada ser que habita o céu, conhecia tudo só de ouvir falar. Tudo. Então Deus, o que Ele faz? Ele cria, né? Ele tira, Ele materializa tudo, para que nós tenhamos contato com tudo aquilo que nós precisamos conhecer. Vou repetir. Deus tira tudo, cria tudo, materializa tudo, todos os sentimentos, todos os tormentos, tudo aquilo que nós vamos precisar conhecer, para que nós venhamos conhecer, não só de ouvir falar. Então, o invisível criou o visível. Hebreus 11:3.
o invisível vai durar para sempre. Muito importante que você entenda isso. 2 Coríntios 5:7 fala sobre isso. O visível, o que você pode ver, será destruído. Ok? Vou repetir. O invisível criou o visível. Hebreus 11:3. O invisível vai durar para sempre, eternamente. 2 Coríntios 5:7. O visível será destruído após cumprir com seu papel de informar, explicar e orientar cada ser humano que está na Terra, toda a humanidade que está no mundo. Ok? Deus Criador seria irresponsável se tivesse nos condenado ao inferno e ao lago de fogo, em sofrimento e tormento eterno, conhecendo tudo, a dor, a morte, o sofrimento, o tormento, só de ouvir falar. Eu acredito que esse seja o argumento que o Espírito Santo usou para nos dar a oportunidade de salvação. Eu acredito. Silvanir Rodrigues, isso eu acredito. Os argumentos do nosso advogado de defesa, o Espírito Santo, para convencer o grande rei de defender a terça parte do céu, que somos nós, seríamos mortos conhecendo o inferno e o sofrimento e o tormento só de ouvir falar. Ou seja, nós chegaríamos no inferno e não conheceríamos nada. Seríamos atormentados eternamente. Deus tinha todas as condições legais para fazer isso. Mas com o argumento do Espírito Santo e do Senhor Jesus, Deus permitiu que eles tentassem buscar e salvar o que se havia perdido, que somos nós. Nós conhecíamos estar perdido só de ouvir falar, conhecíamos a mentira só de ouvir falar, conhecíamos a morte só de ouvir falar. Com a ausência de Deus, ficamos perdidos. Saiu a verdade de nós e ficamos na mentira. Saiu a vida e ficou a morte. Deus é tudo dentro de suas criaturas. A vida, a bênção, a verdade, o caminho. Então, quando a alma do ser, qualquer ser no céu peca, Deus sai. Sai a vida e fica a morte. Sai a luz, fica as trevas. Então, Deus, ele fez esse projeto. A solução para todo esse problema. Deus materializou tudo para sentirmos, pegarmos, ouvirmos, cheirarmos, vermos e comermos. Porque no céu não poderíamos conhecer o bem e o mal, por ser espírito, e estarmos no lugar santo. Só conhecíamos o bem, luz, vida, bênção, de ouvir falar, satisfação. Então, Deus, ele nos dá o Senhor Jesus, que é Deus conosco de novo. Então você tem a oportunidade na terra de experimentar a vida e a morte, comparar a vida e a morte e escolher entre a vida e a morte. E Deus dá um conselho: escolhe, pois, a vida para que vivas. Deuteronômio 30:19. Então Deus Criador te dá a oportunidade de você experimentar os
sofrimento e o tormento, a benevolência e comparar e escolher, a dor e a cura, né? A luz e as trevas, o caminho e estar perdido, né? Então, o Espírito Santo é o nosso advogado, formado em direito do céu. O mundo espiritual tem leis, estatutos e mandamentos. E o Espírito Santo, ele é formado em leis espirituais, direitos do céu. Deus Criador nos condenou porque a alma que peca no céu, essa morre eternamente. E a palavra de um rei, de um monarca, não pode voltar atrás, não pode ser revogada. Condenados e mortos, recebemos a maior, melhor e única oportunidade de voltar a crer, se arrepender e nascer de novo. E experimentar, comparar e decidir, escolher. Deus Criador está ativando gatilhos mentais, sentimentos em você, colocando diante de você a vida e a bênção, a morte e a maldição. E ele te dá um conselho: escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, com a ausência de Deus, nós ficamos perdidos. Tirou-se de dentro da alma o caminho e nós ficamos perdidos. Uma vez que Jesus é o caminho, ele entra dentro de você e você deixa de estar perdido. Com a ausência de Deus Criador, nós conhecemos a mentira. Saiu a verdade e nós ficamos na mentira. Jesus Cristo, ele é a verdade. Ele entrando dentro de nós, nós voltamos a ter Deus conosco de novo. Com a ausência da vida, nós conhecemos a morte. Então nós ficamos sem a vida, ficamos com a morte. Com a entrada do Senhor Jesus dentro de nós de novo, nós temos a vida dentro de nós de novo. Vida e vida com abundância. O mais importante é isso, que Jesus, ele nos promete vida e vida com abundância, né? Com a ausência da saúde, nós conhecemos a dor. Então, com a volta da saúde dentro de nós de novo, Deus conosco de novo, nós vamos voltar a ter saúde. Com a ausência do riso, nós conhecemos o choro. Com Jesus dentro de nós de novo, nós vamos voltar a sorrir. Com a ausência da alegria, que é a nossa força, nós conhecemos a tristeza. Com a volta da alegria dentro de nós, a alegria do Senhor é a nossa força. Com a ausência da satisfação, do prazer, conhecemos o sofrimento. Então, com a volta da satisfação, com a volta do prazer, sai o sofrimento. Com a ausência da benevolência, da mansidão dentro de nós, em nós conhecemos o tormento. Então, com a volta do Senhor Jesus dentro de nós, amados, é muito simples de você entender essa dinâmica. É muito interessante que você conheça a logística do que eu estou passando para você aqui, para que você tenha uma vida de satisfação, uma vida próspera, uma vida abençoada por Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao MERES, Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus.